Eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite um versículo que tem me acompanhado há algum tempo. Talvez tenha sido um dos primeiros versículos que eu memorizei quando me converti. E ele funciona para mim hoje como um ponto de checagem, um ponto de ajuste, quando eu faço um exame de mim mesma. E ele está em Tiago, no capítulo 4, o verso 17. Tiago 4, 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou em algumas versões está comete pecado. A maioria dos comentaristas diz que esse versículo é um aforismo. E o que significa isso? É uma frase, é uma citação solta que Tiago coloca depois no seu discurso. Se você for ler todo o capítulo, ele fala da questão de você falar mal dos outros, de vários problemas. E para mim ficou mais ou menos assim. Ele falou várias coisas que a gente deve fazer, que a gente não deve fazer, e no final das contas ele falou, e no final das contas, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. E quando a gente pensa em pecado, eu não sei se você é como eu, mas eu penso em algo que eu faço que é errado, né? Como trair, matar, mentir. E esse é o pecado que a gente diz que é o pecado de comissão. Nós conhecemos o que é certo fazer, mas escolhemos fazer errado. E existe o pecado de omissão, que é quando você sabe o bem que você precisa fazer, que você deveria fazer, mas você escolhe se omitir. Você escolhe o silêncio e não faz. Como quando você sabe uma verdade e não fala, ou quando você evita uma pessoa. Tem uma frase muito interessante de Martin Luther King, e é também muito famosa. Eu acho que você já deve ter escutado. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Ontem à noite, na pregação do Esteban, nós tivemos um bom resultado disso, um bom exemplo. Quando ele falou daquele homem em situação de rua que impediu que aquela moça fosse estuprada. Aquele homem que está em situação de rua, ele rompeu o silêncio. Ele rompeu a invisibilidade, ele rompeu com a forma com que ele estava à margem da sociedade, não foi omisso e salvou aquela menina. Muitas vezes, aqui em São Paulo, então, o trânsito para nós é um problema, né? E quantas vezes nós estamos no trânsito, nós estamos na nossa faixa, e alguém ou está no acostamento, ou quer mudar de uma faixa para outra, ele está sinalizando, dando seta, e você faz de conta que nem viu. Você tem todo o poder de reduzir naquele momento, de repente até parar o trânsito um pouco, para que ele possa sair e entrar na faixa. Mas a gente está tão cansado, a gente está com tanta pressa, tem tanta coisa para fazer. E na igreja, quando a gente evita aquela senhora que sempre fala de doença, que fala sem parar e reclama da vida dela, ou aquele líder de louvor que quer um microfone novo, está reclamando dos cabos, da mesa de som, será que a gente evita essas pessoas? E a louça? A gente vê uma louça suja que a gente não sujou, e aí você pensa, eu vou lavar essa louça que eu não sujei? Eu não sou trouxa? Não é mesmo? Em Gálatas 6, versículo 9 e 10, fala uma coisa bem interessante. Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós conhecemos o bem? Conhecemos.
Conhecemos a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, as doutrinas. Temos escolhido o silêncio? Amamos os que não são amados? Temos sido amigos daqueles que não têm amigos? O silêncio dos bons é realmente preocupante. Conta-se uma história que um homem contratou um pintor para pintar o seu barco. E esse homem, o pintor, veio, estava pintando o barco e ele percebeu que tinha um vazamento. E o consertou. No dia seguinte, o dono do barco foi procurar o pintor e pagou ele de novo. O pintor falou: não, mas você já me pagou. Não, mas é porque eu vi o reparo que você fez. E queria te agradecer muito pelo reparo que você fez e queria te pagar de novo. Não, mas o reparo que eu fiz era muito pequeno. Eu nem fui atrás do senhor para dizer que o senhor tinha que me pagar por aquilo. Pois é. Mas você sabe, o barco que você pintou para mim, a sua pintura acabou o seu serviço, foi embora. A pintura que você fez secou. Eu não estava em casa, mas os meus filhos, eles ficaram tão empolgados com a nova pintura do barco que eles pegaram o barco e foram navegar. Mas se você não tivesse consertado o barco, os meus filhos tinham morrido. Eu não sei qual é o vazamento que o Senhor tem esperado você conter. Mas eu sei que quanto mais instruídos nós ficamos, mais responsabilidade nós temos. Quando nós escolhemos o silêncio, a nossa missão vai se esvaziando, vai se esvaindo, gota a gota. O Senhor conta comigo e conta com você. Talvez aquilo que o Senhor está mostrando para você fazer seja insignificante aos seus olhos. Não tem glamour, não coloca você em evidência, mas pode salvar vidas. Talvez Deus não esteja nos convidando a fazer coisas grandiosas, extraordinárias, mas talvez Ele esteja convidando eu e você nessa noite para fazer coisas comuns, mas com o amor extraordinário de Jesus. Então, minha oração por mim e por você nessa noite é para que nós não sejamos omissos e que a gente não canse de fazer o bem. E que Deus nos ajude. Amém?